Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Cama no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal A Voz que Clama no Deserto e também a mais um momento aqui dentro do quadro de Estudando Juntos, onde estamos aqui com o tema central deste bimestre, né, segundo bimestre, que tem como título Homem dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E a lição desta oportunidade, a lição número 7, onde vamos estar tratando aqui do título, né, do conteúdo que diz respeito ao tema Uma Prova de Fé, a entrega de Isaque. Trata aí do capítulo 22 do livro de Gênesis. Para tanto, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido, queremos te agradecer, Senhor, por tão grande salvação e pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. E a esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor divine nos buscar. Pedimos a tua bênção neste momento, durante todo esse período que aqui estaremos conhecendo mais o conteúdo da lição dominical, Pai, que estará sendo tratado em sala de aula no próximo domingo. Abençoa todos nós que aqui vamos estar juntos e todos quanto depois vão também estar aqui acompanhando esse conteúdo e essa programação. Faz isso, Pai, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Damos graça por tudo. Amém. Vou estar aqui abrindo o PowerPoint, né, como é de costume. Se você ainda não é cadastrado no canal, faça isso. Faça parte desse contingente aqui, em que sempre estamos aqui a meditar na palavra de Deus, tá bom? Combinado assim? Uma prova de fé, a entrega de Isaque. Texto áureo, e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. O versículo trata do único filho porque, neste momento contextual, Ismael já não estava mais, Agar, no meio da família de Abraão, estava apenas Isaque. E ainda que sempre há, não tem como negarmos, que há um grau de sentimento do pai para os filhos. Não deveria, mas eu creio que faz parte, né, de uma realidade em meio a toda e qualquer família, né? Aqueles que o pai ama mais do que o outro. E no caso aqui, por certo, por seu filho original, vindo das entranhas de Sara, sua esposa, por certo, ele aqui tinha esse crédito em uma proporção maior com respeito ao amor que Abraão tinha por ele. Nós observamos aqui que esta prova, ela partiu de Deus, né? Eu coloquei aqui no livro que eu estava lendo, sobre este conteúdo, né? Sobre este assunto, né? Estou com o livro aqui de apoio, né? Então eu estou com o livro aqui de apoio, né? Da lição do segundo trimestre, o Elinaldo Renovato, ele é o autor desse livro, né? Da CPAD. E na lição aqui, no final da leitura, né? E tudo, para estar aqui com você neste momento, eu coloquei aqui, lembrando até mesmo de uma mensagem que tem no canal aí, falando sobre justamente sobre este texto aqui, né? Capítulo 22
de Gênesis, versículo 2. Deixa eu só ver aqui uma coisa. E eu coloquei aqui no que diz respeito à prova, né? A provação. Há algumas esferas em que nós passamos por provação. A primeira é algo que todos nós participamos. Essa provação aqui, ela está relacionada ao que a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, que é a provação circunstancial, onde diz aqui, ó, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Logo, esta prova circunstancial, ela diz justamente respeito a essa questão que a palavra nos diz. E que prova é essa? É quando há uma catástrofe, quando há uma tempestade, inunda tudo, acabamos perdendo móveis, né? Quando, independente da tempestade, o local e o grau dessa tempestade, a população pode chegar até a dizimar pessoas, a dizimar vidas, como nós vemos no noticiário, no que diz respeito ali, praticamente ali, a notícia de São Paulo, né? Pessoas que acabam sendo levadas por inundação, passando por dentro de esgoto, né? De áreas fluviais ali, de parte onde tem escoação ali, e acaba por morrer. Como outros que, por conta de um raio, né? E essa aprovação não é daquele que morre, mas da família que o perde naquela situação, né? Então são provas circunstanciais que está aí, né? Todos nós estamos passivos de sofrer. Segundo lugar, eu estou trazendo aqui algumas delas, quer dizer que se limita a estas. Em segundo lugar, a prova espiritual. A prova espiritual aqui, o que diz respeito, então se só 3, 4, né? Esfera, que nós vamos estar vendo aqui no conteúdo. A segunda é a prova espiritual, que é aquela que nós passamos por intermédio de tendo a sua origem em Satanás. Então nós vamos aqui estar lendo o bem conhecida a situação em que o próprio Jó passou, né? Capítulo 1, se eu não me engano, versículo 6 ou 8, onde diz aqui, ó. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Aí disse o Senhor a Satanás, notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura Jó teme a Deus em vão? Não tens protegido de todo a ele, sua casa e tudo quanto tem? Tens abençoado a obra das suas mãos, e seus bens têm se multiplicado na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem, ó, só, está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Então nós observamos que esta essa provação espiritual que Jó passou, ela tinha sua origem, né, na acusação de Jó. Em Jó colocar em dúvida, né, a questão do nível de relacionamento e de fé que Jó tinha com Deus, o qual tinha um testemunho do alto. Esta esfera da prova de Jó, ainda que permitida por Deus, ela teve a sua origem em Satanás, como vemos também quando Jesus disse para Pedro que Satanás queria cirandar, ele orou, ele intercedeu por ele a Deus, e Deus não permitiu que Satanás cirandasse a Pedro. Outro exemplo que temos na Bíblia é Apocalipse, quando o Senhor diz que Satanás
aprisionaria, né, por 10 dias, né? Algumas pessoas, alguns fiéis, né, de Deus, né, mas que permanecesse firme. Então, logo existe aquela provação espiritual, né, que aqui eu coloquei esse nome, se referindo, aqui estou esclarecendo, àquela questão oriunda de Satanás. Mas também temos a nossa provação no campo espiritual relacionado, né, que vem de Deus. Por quê? Para que Deus venha conhecer o nosso coração? De maneira alguma. Para que nós venhamos a nos avaliar. Para que nós venhamos a nos despertar. Como está a nossa fé? A nossa fé está no nível em que o estreitamento familiar e fraternal está acima dele? O nosso amor a Deus, a nossa fé, ela está aliada à questão do momento que passamos? Ou seja, amamos mais a nossa condição de vida na questão materialista, e que se for abalada, nós deixamos de crer no Senhor, deixamos de amar a Deus. Como está o nosso amor relacionado a Deus? Vinculado à nossa fé. Ela tem que estar acima de tudo e de todos, e foi o que Deus passou aqui a colocar Abraão sobre esse teste, sobre esta provação. Não para que Deus conhecesse, porque Deus sabia que Abraão iria até o monte, sabia que Abraão ia levantar o cutelo amado. Nós estamos falando do Deus onisciente, do Deus que tudo sabe antes que aconteça. Um Deus eterno, e onisciente, onipresente, mas também onisciente. Porém, Abraão é que precisaria passar por esse despertamento, porque ele estava, a partir do momento em que ele recebeu de Deus a bênção, a promessa se cumpriu a respeito de Isaac, observamos que o altar já não mais foi levantado. Vemos somente Abraão, depois de todo esse tempo, depois que Isaac nasceu, Abraão levantar um único andar, e isso é relacionado à questão de uma bênção material, que era a questão do poço, ali em que ele divergiu com Elimeleque, dizendo que os seus servos tinham entupido o tanque, o poço de Abraão, um dos poços de Abraão é ali em Berseba, se não me engano. E ali ele, diante daquela aliança que fez com Elimeleque, ele reaveu a sua posse. Estamos falando de coisas materiais. E ali diz a Bíblia que depois disso Abraão, junto a uma árvore ali próximo àquele poço, ele levantou um altar a Deus e invocou o nome do Senhor. E aí observe que depois disso, diz o texto bíblico, toma agora o teu filho, mas tem tradução que diz, depois disso, Deus se manifesta a Abraão e pede o filho dele em sacrifício, para que ele sacrifique, dá uma ordem para Abraão. Ele não pediu, ele ordenou para que ele sacrificasse seu único filho, aquele que ele amava. Mas isso foi para despertar. Como estava o amor de Abraão? Estava ligado mais a seu filho e também à questão financeira, material? Aí nós podemos observar pelo contexto do capítulo 22, que Abraão foi despertado, aquele sentimento que parecia que estava sobre as cinzas do esquecimento, dado a grande alegria que ele teve, não só de a promessa ter se cumprido na vida dele aos 100 anos e de Sara aos 90, como também o período em que ele compartilhou, né, dessa comunhão com esse filho em que ele tanto ansiava, vindo exatamente, né, das entranhas de Sara. Então, diante desse prólogo, bastante intenso, mas tempo certo que será valioso para você estar comigo aqui considerando tudo isso, e estará
estaremos lendo os pontos, né? Que esse é o principal motivo desse quadro, possibilitar você que não tem a revista, você que não pôde comprar, se atrasou e não conseguiu obtê-la, você que vai para o seu trabalho, gosta ali de pôr o fone de ouvido e também está inteirado, a lição dominical está sempre acompanhando os bimestres, ali em que tratamos dentro do campo das Assembleias de Deus. Então é esse canal, esse quadro é justamente com esse fim. E o propósito principal é conhecer o conteúdo. Ainda que pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor nos dá, né, essa liberdade de fazermos algum comentário, como até aqui estive com você comentando, chegou aqui ao tempo de 15 minutos. Porém, agora, aquilo que for lido e que já foi comentado, estaremos continuando na leitura, tá bom? Verdade prática, Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Leitura bíblica em classe, Gênesis 22, 1, 22, versículo 1 ao 11 diz, e aconteceu depois destas coisas, como foi comentado, né, que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Apenas um pequeno esclarecimento. Esse tentou não é no sentido de tentação, porque a tentação ela é oriunda de Satanás e da nossa natureza. Porém, da concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. Aqui, esse tentou, no hebraico, provou. Deus provou, né? Pois a prova Abraão e disse-lhe, eis-me aqui. E Abraão disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento. E tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que lhe dissera. Observe, amados, a importância da obediência a Deus sem retruncar, sem buscarmos questionar a Deus. Observamos, né, na vida de Abraão esse fator essa virtude tão maravilhosa que precisamos ter em nós. Oxalá o Senhor nos faça com que essa realidade seja uma prática em nossas vidas, diante do que a palavra do Senhor nos diz e que vem para nós como uma ordenança, um mandamento, possamos obedecer e não buscar subterfúgio e buscar idealizar uma ordem, um mandamento de Deus, dentro de um campo de frouxidão, dentro de um campo de mais ou menos. Não, vamos obedecer como assim o Senhor nos requer de nós. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Esse versículo é referido em Hebreus, quando diz que pela fé Abraão, né, ofereceu Isaque, né, tendo aí a certeza no seu coração, dado a promessa de que na semente de Isaque seria bendita todas as nações, que ainda que Deus pediu para sacrificar ele era poderoso para ressuscitar o seu filho. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o teu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. Ele disse, eis-me aqui. No versículo 12 em diante, né?
diz que, diz a palavra de Deus, que o anjo disse para que ele, né, não fizesse qualquer mal a Isaac, porque Deus já tinha agradado da constante, da questão da sua fé e da sua obediência a Deus, com respeito a buscar obedecer a Deus, sacrificando seu próprio filho. E todos são, Deus dirige Abraão a sair da sua terra e do meio de sua parentela para uma terra que ele não conhecia. O patriarca obedeceu sem questionar. Mas maior a prova ainda estaria por vir. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil, uma resolução jamais vista até então. A patriarca deveria tomar seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava, e oferecer em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo o que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova. E o que vamos estudar é o que vamos estudar nessa lição. Observamos que Abraão, né, ele passou por várias provações. Também há aquela provação, como eu falei que aqui são 3 provações, caráter de provações que nós comentamos no início, mas estou lembrando de uma 4ª provação que está aliada até mesmo à biografia que já temos lido, né, e considerado aqui sobre Abraão, que é a provação que advém justamente aliada à vontade de Deus, que é a questão dele ter deixado a sua família, a sua parentela, e para um lugar que nem sequer ele sabia para onde ia, e ele foi. E nós vemos aquela provação que ele passou, aquela prova que ele passou, por conta de aceitar o conselho de Sarai. Na época era Sarai, de ter que mandar ter um filho com Agar. Esta provação, ela reflete provações que nós podemos passar, mas por conta da desobediência, por conta do pecado em nossas vidas, trazendo para nós aflições, transtorno. Observe o que o salmista diz no Salmo 119, 71. Foi bom ter sido afligido para que conhecesse a sua palavra. Ou seja, ele estava sofrendo por conta da desobediência a Deus, de uma condição de desalinhamento à vontade de Deus. Porém, através da palavra de Deus, ele reconheceu que ainda que ele passou por aquela prova, ela teve um resultado benéfico para ele, por conta da palavra de Deus. Assim foi também com Abraão. Então, nós vemos aqui que Abraão teve a prova no início, né? E passou por esta prova sobre a questão, né, de um percalço, da questão do conselho de Sara. Nós vemos ele passar pela prova quando ele desceu para o Egito, mas também agora da maior das provas, que assim podemos considerar dentro do contexto em que a Bíblia revela a biografia de Abraão, é quando Deus pede Isaque, como ele disse, o filho que ele amava. Mas a aprovação, quando vem de Deus, não vem para que Deus nos conheça, mas que para que nós venhamos a nos conhecer, a saber como está o nosso relacionamento com Deus, e também para nos fortalecer na fé, nos aperfeiçoar na caminhada da nossa fé. Porque caminhada de fé se revela sobre a realidade de percalços. Porque se não houver percalços para ser vencido, para que a fé? Então a fé, ela se relaciona intimamente dentro de todo o percurso com respeito aos percalços, a combate seguido de combate. Por isso que não foi isso que Paulo declarou? Combati o bom combate. Olha só, acabei a carreira e guardei a fé. Então, esta aprovação, né, esta demanda da questão da nossa fé está relacionada a isso. E quando também nós acabamos vacilando em nossa fé, nós também passamos por esse tipo de prova. Porém, a prova de Deus é que Ele nos conhece o nosso sentimento, como Deus provou ali a Pedro. Já declarou para ele, como se estivesse dizendo assim para Pedro, Jesus. Parece que Pedro, você parece tão seguro de si mesmo, quando você não é isso que você pensa que é.
E, em outras palavras, é claro, e Jesus disse para Pedro, nessa mesma noite, antes que o gado cante 2 vezes, tu me negarás, porque ele disse que estava disposto a dar até a própria vida por Jesus, amados. Então essa aprovação ali que Jesus disse que ele estaria a passar e que ele negaria foi um confronto para Pedro. Pedro foi provado e foi reprovado porque ele negou, porque ele não confirmou o que ele disse. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Foi também diante daquele jovem rico que Jesus falou, vende tudo, dá aos pobres, vem e me segue, porque Deus, o Senhor Jesus viu que a questão do amor ao dinheiro e aos bens, a posição que aquele príncipe, jovem príncipe tinha, seria a raiz da sua perdição. E diz a Bíblia que até então, naquele momento, ele se entristeceu e virou as costas. Porque o coração dele estava preso ao materialismo. Eu disse, pelo menos durante aquele presente momento. Oxalá, aquele jovem, dentro da realidade do tempo dele, ele tenha realmente considerado as palavras do Senhor Jesus e se voltado para o Senhor. Compreendendo que era fé, porque Jesus disse, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. É Jesus que é o caminho, é a porta que nos conduz às mansões celestiais. O patriarca deveria tomar seu único filho, filho da promessa. Já lemos, vamos prosseguir. Primeiro ponto diz, Abraão tem a sua fé provada. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. O nascimento de Isaac foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos. E seu esposo, 100. Como criança, ele tinha na faixa também aí dos 14, 16, 17 anos. Isaac, né? Observe que ele não ofereceu qualquer resistência quando o pai o colocou sobre o altar do sacrifício. Isaac muito alegrou o coração dos seus velhos pais. Depois, como adolescente, seu pai certamente desejavam vê-lo feliz e próspero, para que tudo que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaac deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Aqui é uma lição que o próprio conteúdo já nos deixa e que não carece de qualquer acréscimo, comentário, mas que aprendemos e acrescentamos a este momento de conhecer esse conteúdo, mais esta lição em nossas vidas. Abraão tem a sua fé provada. Abraão obedece sem questionar. Ele mostrou que era homem de fé, no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seu servo para acompanhá-lo e chamou Isaac para a viagem. Preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Isso depois de 3 dias, como lemos. Abraão confiava em Deus, por isso disse aos seus ajudantes, eu e o moço iremos até ali. E havemos adorado, tornaremos a vós. Ele não disse, eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Então, Abraão agiu com fé. Um ato em todo o tempo de fé e amor pelo Senhor. Abraão não era perfeito. O patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó, dizendo que Sara não era sua esposa, e também aceitou fazer parte do plano de Sara ao consentir em ter um filho com Agar. Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável e inabalável. A prova a que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter, olha que nós comentamos, e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé e para isso foi forjado pelas aflições. Observe que nós estamos à altura, né, caminhando aí para o final da biografia de Abraão, da vida de Abraão. Então aqui ele tinha passado por muitas provas que já estava lapidando Abraão com respeito ao seu relacionamento com Deus. E isso foi como se fosse a prova final, né? E o qual Abraão não só foi provado, mas foi também aprovado. A promessa confirmada é o segundo ponto.
Segundo subponto, Abraão não negou seu único filho. Tal atitude agradou profundamente a Deus, ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Aqui eu preciso parar para tocar naquele assunto da questão e deixar aqui claro para você, meu amado e querido ouvinte, amigo e irmão, a pergunta que não quer se calar. Como está a nossa fé? Ela está acima de tudo e de todos? Porque Abraão ofereceu seu filho Isaque, tendo toda a bagagem que ele tinha com respeito ao grau, né, de estreitamento, sentimento, afeição e apego àquela criança, aquele rapaz. Ainda assim, ele, ao obedecer a Deus, ele estava declarando a Deus que Deus estava em primeiro lugar. O amor a Deus, né, subjugava ou subpujava, né, o amor a Isaque, a sua esposa, a seus bens. E nós, como está o nosso amor? Porque conhecemos, e aqui abro um parente, situações de pessoas que, caminhando com Deus, o abandonaram por conta de que algo aconteceu em meio à sua casa. Algo aconteceu em meio à sua família. Algum parente, independente do grau, foi dizimado pela circunstância da vida, como, né, consideramos uma aprovação circunstancial, ou por qualquer outra razão, e por esse fato a sua fé foi minguada a ponto de se ofender, se chatear, se desagradar de Deus e abandonar a Deus. Categoricamente virar as costas para Deus. Eu conheci na minha caminhada um irmão assim. Então que nós possamos chegar humildemente aos pés do Senhor e orar: Senhor, ajuda-nos na nossa fé. Acrescenta a nossa fé quando preciso for. Mas nos guarda, Senhor, de jamais abandonarmos a nossa fé em Ti. Muito mais amar quem quer que seja acima de Deus. Amém? Prosseguindo, mais o patriarca se dispôs a obedecer, mas sabendo que seu filho era o único da promessa, ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos ressuscitar, como foi referenciado em Hebreus aí, capítulo 11. Segundo, Deus viu a obediência de Abraão. Deus, depois de Abraão construir o altar do sacrifício, mandou Isaque deitar sobre ele e levantou o cutelo para imolar seu filho. Deus aceitou seu gesto como tendo cumprido o que ele havia requerido e renovou as promessas que já lhe fizera antes. Terceiro, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. O povo judeu teve origem em Abraão, nele se cumpriu a promessa de vir a ser pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados com a salvação. A Escritura Sagrada mostra que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão, porque era necessário. Vejamos, para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados do povo, intercede e socorre os que são tentados. Observe que esse ato de Isaque, esse momento, é uma tipologia, né, representativa do sacrifício que haveria de acontecer na cruz do Calvário. Porém, um grande, estrondante, incomensurável é a diferença deste sacrifício. O ato de Abraão estava vinculado à sua fé e seu relacionamento com Deus. A entrega do Senhor Jesus estava relacionado à obediência ao seu Pai, em primeiro lugar, e ao amor por cada um de nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão ia sacrificar Isaque somente, mas por ninguém, a não ser somente por conta da obediência a Deus e da sua fé. Jesus, o Senhor Jesus, se ofereceu, foi oferecido, o Pai o ofereceu, sendo ele unigênito, em prol, em sacrifício para todos quanto
hão de crer e haverão de crer, já creem e aqueles que haverão de crer no santo nome de nosso Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na obra do Calvário. Caminhando para o final, terceiro ponto, Abraão ofereceu seu único filho. Isaque, o filho obediente. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecer holocausto a Deus, ele não sabia que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido. Sendo um jovem forte, não permitiu que seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai lhe disse: Deus proverá cordeiro para si, meu filho, ele creu. Isaque acreditou e submeteu-se a tudo que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Então, o próprio livro da lição diz que, assim como Abraão foi o nosso pai da fé, também podemos chamar que Isaque foi o pai da obediência, aquele que obedeceu, a exemplo também e primariamente de Abraão, que foi obediente ao Senhor. E por conta da obediência, Deus renovou ali, fez lembrar a questão da promessa. Segundo o subponto, a morte de Sara. Depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos. Abraão já morreu aos 175 anos. Sara é a única mulher na história bíblica que tem sua idade revelada na morte, o que mostra a sua relevância na história do povo judeu. Abraão lamentou, chorou por ela, sendo estrangeiro naquela terra, de Kiriat Arba, Hebron, na terra de Canaã. Pediu aos filhos da terra que lhe cedesse um local, uma possessão para sepultar sua esposa. O testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Éter, donos da terra, ofereceram sepulturas para Abraão sepultar a sua esposa. O outro caráter que aprendemos aqui, amados, com respeito à provação de Abraão, é que ele foi provado, foi aperfeiçoado. E diante de todo esse percurso, amados, ele se mostrou um homem de Deus, um amigo de Deus. Ele primava pelo seu testemunho pessoal. Ele primava pelo seu caráter santificador de que ele era de Deus. Então, muitos, por conta da prova, acabam ferindo a sua santificação. Porque a aprovação eu coloquei por último, eu coloquei aqui por último, que Abraão passou por aprovação e demonstrou um testemunho impecável. E Tiago fala sobre isso. Deixa eu ver aqui se eu não estiver equivocado. Tiago, capítulo 1, ele nos exorta desta maneira. Quando ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo grande gozo o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança, a obra perfeita. Aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz, e a perseverança tem a sua obra perfeita, em aguardar a aprovação, o tempo que ela durar, para que sejais perfeitos, como foi Abraão, e completos, não faltando em coisa alguma. Quando ele fala a sua perseverança tem a obra perfeita, Tiago fala justamente sobre a condição pela qual Abraão passou. Passamos pela prova e, ao mesmo tempo, mantemos um testemunho impecável, como não foi só Abraão, diante da aprovação de Deus, como Jó diante da aprovação que tinha como origem Satanás. Mostrou um testemunho impecável. Ainda que os seus amigos duvidaram de Jó. Porém, Deus sabia do testemunho em que Ló permaneceu até o fim da sua provação. E diz aqui, eu coloquei submissão, Abraão mostrou, quando ele partiu pela madrugada. Obediência, que está aliada à submissão. Resignação, ele não mediu a esfera. É claro que as preocupações vieram, os questionamentos vieram ao coração de Abraão. Porém, ele deixou tudo isso
como parte nossa, que é comum, mas ele prosseguiu, né? Então, a isso ele demonstrou resignação a esta tão grande prova, tanto do filho como também no momento do sepultamento da sua esposa. Consagração, a fé acima do estreitamento familiar. Ou seja, Abraão se consagrou a Deus e não mediu força o que tivesse que fazer para que esta consagração a Deus, de que ele era de Deus, de que ele amava a Deus, de que ele tinha fé a Deus, não estava sem limite no momento em que ele se predispôs a oferecer Isaac. E a santificação pelo testemunho que nós vemos aqui diante desta comunidade aqui chamado Eteu, né? Deixa eu ver aqui. Filho de Éter, né? Terceiro ponto, Abraão humilde e sincero. Abraão agradeceu aos filhos de Éter, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar sua esposa, a cova de Macpela. Aqui já nos ensina algo, que diz que ele se inclinou. Eles insistiram em querer dar sepultura por conta da relevância da vida e da testemunho que eles deram de Abraão, que dizendo que ele era um homem, um príncipe de Deus. E Abraão insistiu, e na última tentativa disse a Bíblia que Abraão se inclinou. Isso faz parte, amados, da nossa santificação. Ter uma vida humilde, simples, não presa à luxúria, jamais. Nós vemos isso, Pedro orientando as mulheres com respeito ao desapego, né, à luxúria, onde ela dava mais ênfase às joias, né, ao traçar do cabelo, à aparência, quando o importante que Deus busca valor é na motivação, é no coração, no tesouro do nosso coração. No entanto, não quis doada, como ele foi oferecido no primeiro local. No entanto, não a quis doada, como lhe foi oferecido no primeiro local. Ele a comprou pelo devido preço. Abraão honrou sua esposa até a morte. Conclusão. Nesta lição, podemos ver que um homem de Deus, como Abraão, experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. E o elevado e precioso exemplo de fé, de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaac, nos inspira a ser crentes mais fiéis, mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus deixou já bem claro e que a nossa jornada de fé, ela haveria de ser de desafios. Desafios relacionados ao momento da nossa fraqueza, como foi Abraão, como também desafios oriundo, né, e que faz parte do bojo da nossa vida e caminhada de fé. Fato este que ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui estivemos, considerando este precioso assunto, esse precioso tema. Que ele seja uma realidade, ó Pai, em nossas vidas. Nos ajuda a sermos como Abraão, a sermos como Jó, a sermos como Ezequiel, quando foi pedido a sua esposa, enfim, ó Pai. Na nossa caminhada de fé, que nós não venhamos a tutubiar, mas estejamos dispostos, sem qualquer questionamento, de maneira submissa, obediente e resignada, ó Pai, estarmos em consagração. Estamos, Senhor, dispostos a seguir em obediência e amor ao Senhor, acima de tudo e de todos. Faz isso, Pai, nossa vida que nós pedimos. Te agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final.
e que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra.